Parte 1. A Colina do Vento. No alto de uma vila silenciosa, onde as casas pareciam cochilar sob telhados de telha vermelha, vivia um menino chamado Tomé. Ele era pequeno, curioso e tinha um jeito tranquilo de olhar o mundo, como se estivesse sempre escutando algo que os outros não conseguiam ouvir. Sua casa era simples, feita de madeira clara, com janelas que rangiam quando o vento soprava forte. Mas para Tomé, aquele som não era incômodo, era familiar, como uma canção antiga sendo sussurrada só para ele. Atrás da vila havia uma colina. Ela não era muito alta, mas parecia tocar o céu em dias de nuvem baixa. Era ali que Tomé gostava de passar as tardes, principalmente quando o vento começava a brincar entre as folhas. Ele se sentava na grama, abraçava os joelhos e apenas ouvia. As pessoas da vila diziam que o vento era só vento, mas para Tomé, ele dizia palavras. Palavras baixas, longas, redondas. Às vezes, parecia rir. Outras, chorava baixinho, como quem carrega segredos de outros lugares. Oi de novo, dizia Tomé, olhando para o céu. Você voltou cedo hoje. O vento soprava levemente, mexendo seu cabelo. Trouxe histórias. E então, o menino fechava os olhos e ouvia. Não com os ouvidos, mas com o peito inteiro. Como se o vento passasse por dentro dele e deixasse ali pequenos pedaços de mundo. Ninguém entendia o que Tomé tanto fazia na colina. Diziam que era apenas imaginação. Mas o menino sabia. Sabia que existiam vozes que não precisavam ser altas, nem claras, nem mesmo humanas. Sabia que havia um modo de conversar com o mundo que não se ensinava nas escolas. Naquela tarde, porém, o vento estava diferente. Tinha pressa. Corria pela grama como quem carrega um recado urgente. Tomé se levantou. Algo estava para acontecer. Parte 2. A folha que voava. Tomé seguiu o vento colina abaixo, sem entender direito para onde ia. O ar estava agitado, mas não bravo. Era como se estivesse animado, chamando para ver alguma coisa. As árvores balançavam em um ritmo que ele nunca tinha notado antes, como se estivessem acenando para ele, empolgadas. No caminho, uma folha amarela caiu bem aos seus pés. Mas antes que tocasse o chão, o vento a empurrou de novo para o alto, e ela começou a dançar no ar. Tomé sorriu. É você que está brincando comigo? A folha subia, descia, girava em círculos suaves. Tomé seguiu seus passos, rindo baixo, como quem descobre um segredo. A folha o guiou até uma árvore grande, uma daquelas antigas que parecia guardar histórias dentro do tronco. Era conhecida como a Árvore do Tempo, e ninguém na vila se aproximava muito dela. Diziam que era assombrada, ou mágica, ou os dois. Mas Tomé não tinha medo. Ao contrário, sempre achou aquela árvore bonita. A folha pousou devagar em um galho mais baixo. Tomé se aproximou, encostou a mão no tronco e ouviu o som do vento passando por dentro das fendas da madeira. Por que me trouxe aqui? O vento não respondeu com palavras.
Em vez disso, soprou mais forte e abriu uma pequena fenda no chão, entre as raízes. Ali, brilhando com um brilho leve como o das estrelas, estava uma pequena pedra azulada, lisa como vidro. Tomé ajoelhou-se e pegou a pedra com cuidado. Ela estava morna, como se tivesse acabado de acordar do sono. E naquele instante, sem saber como, ele ouviu, não só o vento, mas algo mais profundo. Uma voz suave, antiga e tranquila, falou bem dentro dele. Você ouviu, e porque ouviu, agora pode lembrar. Tomé ficou parado, com o coração batendo devagar, como se tudo ao redor tivesse diminuído de ritmo. A folha, a árvore, o vento, tudo parecia olhar para ele, em silêncio. E ele entendeu, mesmo sem entender. Algo havia mudado. Parte 3. O segredo dos sussurros. Tomé guardou a pedra no bolso com cuidado, como se fosse feita de sono ou de memória. O vento, agora mais calmo, rodopiava ao seu redor como um amigo satisfeito. A árvore permanecia em silêncio, mas havia algo em seu tronco, uma presença quieta, protetora, como se ela estivesse velando por algo importante. Naquela noite, Tomé não quis dormir. Sentia que, ao fechar os olhos, poderia perder o que estava começando a sentir. Ficou deitado, olhando o teto de madeira de seu quarto, escutando o vento cantar lá fora. Mas quando adormeceu, o sonho veio. Ele estava de novo na colina, mas agora o céu tinha cores que nunca vira antes. Tons de dourado e roxo profundo se misturavam como tinta em água. Ao seu lado, o vento tinha forma. Não era mais só ar. Era um ser feito de fios translúcidos e olhos que mudavam de cor, como se fossem feitos de céu. Você está vendo, não está? Perguntou a voz calma, que vinha sem abrir boca. Tomé Ascension. Eu sou o que resta de todas as conversas esquecidas, disse o ser, de todas as histórias sussurradas pelas árvores, pelos rios, pelas janelas entreabertas. Tomé ficou em silêncio, ouvindo com o corpo inteiro. O mundo fala, sempre falou, mas poucos escutam. Você escutou. Por isso, vou te mostrar. O chão sob seus pés começou a flutuar como névoa, e Tomé foi levado para um lugar onde o tempo parecia dormir. Um campo amplo, onde cada flor murmurava uma palavra diferente, onde as pedras contavam histórias de chuva e as nuvens desenhavam lembranças no céu. Lá, ele viu crianças e idosos, animais e sombras, todos ouvindo o vento, todos em silêncio atento, como se escutassem o mais importante de todos os segredos. E então, ele soube. O vento não era só ar, era memória. Era cuidado. Era uma ponte entre o agora e tudo o que já foi. Tomé acordou devagar, ainda com o som do campo ecoando dentro dele. Era como se uma parte do sonho tivesse vindo junto. E quando tocou a pedra em seu bolso, ela ainda. Parte 4. O guardião da colina. Nos dias que seguiram, Tomé passou a visitar a colina ainda mais. Não porque alguém mandava, mas porque sentia que o vento chamava.
Era como se o mundo inteiro tivesse ficado mais vivo, mais cheio de pequenas vozes esperando para serem ouvidas. Cada folha que caía parecia trazer uma nova mensagem. Cada sombra se movia como se dançasse para ele. A pedra azul no bolso estava sempre morna, pulsando baixinho, como um coração tranquilo. Às vezes, ele a apertava com os dedos e ouvia sussurros que pareciam antigos demais para lembrar. Na vila, as pessoas começaram a notar. Lá vai o menino do vento, diziam, entre sorrisos curiosos. Mas Tomé não se importava. Ele sabia que havia algo maior acontecendo. A colina era mais do que um monte de terra. Era um lugar antigo, feito para escutar. Um lugar que guardava histórias e esperava que alguém as despertasse. Certa tarde, quando o sol estava se escondendo atrás das montanhas e o céu ganhava aquele tom dourado que só existe por alguns minutos, Tomé subiu a colina e encontrou algo diferente. No centro da clareira havia uma pedra alta que ele nunca tinha visto antes. Parecia ter saído da terra naquele dia, limpa, firme, brilhando com a mesma luz suave da sua pedrinha azul. Encostada na pedra maior, uma criatura estava sentada. Tinha olhos grandes e claros, e cabelos que pareciam feitos de fios de vento. Não era homem, nem bicho, nem sombra. Era algo entre tudo isso. Você chegou, disse a criatura, com uma voz que lembrava folhas se tocando. Tomé ficou em pé, diante dela, sentindo uma calma estranha, como se já se conhecessem. O que é este lugar? Este é o começo. É o que estava adormecido. Você é o primeiro em muito tempo que voltou a escutar. Tomé se aproximou. O vento ao redor parou, como se esperasse. Escutar o quê? A criatura sorriu. O que o mundo tenta contar. E agora, você também vai contar. Parte 5. A história que vive no ar. Tomé se sentou diante da criatura, que parecia tão leve que poderia desaparecer com um sopro, mas ao mesmo tempo tão firme quanto as raízes da colina. O vento os rodeava em silêncio, como se assistisse à conversa. Por que eu? Perguntou o menino, com um sussurro. Porque você ouve com o coração, respondeu a criatura. E só quem ouve assim pode guardar histórias vivas. Tomé abaixou a cabeça, pensativo. Sentia-se pequeno diante de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo havia algo dentro dele que crescia. Uma certeza suave, como uma lembrança antiga retornando. Toda colina tem um guardião, continuou a criatura. Alguém que escuta, aprende e espalha. Alguém que entende que as vozes do mundo nem sempre são gritadas. Muitas vezes, elas são apenas brisas. A criatura estendeu a mão e uma linha fina de luz surgiu entre seus dedos. Era como se desenhasse o ar. Essa luz são os fios da memória. Cada lugar tem os seus. Quando alguém escuta de verdade, esses fios acordam. E agora, eles te conhecem. Tomé observou, fascinado. A linha flutuava, dançava, girava em espirais e desaparecia no ar. Você quer aprender? Perguntou a criatura.
Tomé assentiu, sem precisar de palavras. Então, feche os olhos. O menino obedeceu. Sentiu o vento se mover em volta de seu corpo, tocando sua testa, suas mãos, seu peito. Era como um abraço leve, feito de histórias. De repente, ele viu imagens, mesmo com os olhos fechados. Um velho que conversava com corujas, uma criança que fazia música com pedras, um campo que mudava de cor quando alguém sorria. Todas aquelas memórias estavam no ar, e ele agora conseguia acessá-las. Quando abriu os olhos, a criatura já não estava mais ali. Apenas a pedra alta permanecia, com a base envolvida por folhas em espiral, como se o próprio vento a tivesse deixado ali como lembrança. Tomé tocou sua pedrinha azul no bolso. Ela brilhava levemente. Ele agora sabia, a colina tinha escolhido, e ele tinha aceitado. Parte 6. Vozes do passado. Nos dias seguintes, Tomé começou a notar mudanças sutis no mundo ao seu redor. As pedras da trilha até a colina pareciam emitir pequenos sons quando ele passava, como se murmurassem bem-vindo em línguas antigas. As folhas sussurravam palavras inteiras quando o vento passava, e até o riacho, que sempre correu em silêncio, agora cantava uma melodia baixa e constante. Certa manhã, enquanto ainda estava escuro e a vila dormia, Tomé acordou com um chamado. Não era uma voz alta, nem assustadora. Era como um pensamento que brotou sem esforço. Agora. Ele se vestiu rapidamente, pegou a pedrinha azul e caminhou para fora. A colina estava coberta por uma névoa fina, que brilhava levemente sob a luz da lua. Ele subiu em silêncio, sem medo, como se fosse guiado por uma força invisível. Ao chegar ao topo, viu a pedra alta novamente. Mas havia algo novo. 3 pequenas luzes giravam em torno dela, como vagalumes dançando. Tomé se aproximou. As luzes pararam e flutuaram diante de seu rosto. E então ele ouviu. A primeira luz contou sobre uma menina que costumava subir aquela colina há muitos anos. Ela conversava com o vento como ele fazia agora. Um dia, ela desapareceu, deixando para trás uma pulseira feita de conchas. A segunda luz falou de um senhor idoso que plantava flores nos arredores da pedra alta. Ele acreditava que a natureza carregava vozes, mas ninguém acreditava nele. Um dia, ele parou de falar com pessoas e passou a conversar apenas com as árvores. A terceira luz revelou a história de um pássaro azul, raro e solitário, que só pousava na colina quando alguém de coração limpo escutava o sussurro do vento. Poucos o viam, menos ainda entendiam o que ele dizia. Tomé sentiu uma emoção profunda. Não era tristeza, nem alegria. Era algo entre os dois, como se estivesse encontrando amigos antigos que nunca conheceu. Ele olhou para o céu e sussurrou: "Eu vou lembrar de vocês. Prometo." As luzes desapareceram suavemente, como poeira de ir. Parte 7. As perguntas do vento. Na manhã seguinte, Tomé caminhava pela vila com um brilho diferente no olhar. Era o mesmo menino de antes,
mas algo nele havia mudado. As pessoas continuavam com suas rotinas, abrindo janelas, varrendo calçadas, chamando pelos filhos. Mas, para Tomé, tudo parecia conter algo a mais. Um sentido escondido, sutil. Enquanto caminhava em direção ao poço da vila, o vento soprou de leve, trazendo uma pergunta em forma de som. O que é lembrar? Tomé parou. Era a primeira vez que o vento perguntava. Sempre havia contado, mostrado, sussurrado, mas nunca perguntado. Lembrar ele pensou por um momento, olhando a água dentro do poço, é carregar algo que ainda vive dentro da gente. O vento respondeu com um giro suave ao redor dele. Era como se tivesse gostado da resposta. Mais tarde, sentado debaixo de uma árvore, outra pergunta chegou. O que é esquecer? Tomé olhou para o céu. Esquecer talvez seja deixar o tempo esconder as histórias. Mas elas ainda estão lá, adormecidas, esperando serem ouvidas outra vez. Aquela conversa com o vento foi se tornando comum. A cada dia, uma nova pergunta surgia, simples e profunda. E Tomé, com paciência, buscava uma resposta. Às vezes ele falava, outras apenas sentia. Por que as árvores balançam quando ninguém toca nelas? O que a chuva diz quando cai? Para onde vão os pensamentos que a gente não termina? O vento parecia sorrir a cada resposta. E Tomé sentia-se preenchido por dentro, como se cada palavra costurasse um pouco mais ao mundo. Ele passou a escrever tudo em um pequeno caderno, com letras tortas, mas cheias de cuidado. Chamava de o livro dos sussurros. Um dia, talvez, ele mostrasse para alguém, mas por enquanto era só dele. Na última página que escreveu naquela semana, anotou algo especial. O vento pergunta porque confia. Ele sabe que quem escuta também pode ensinar. E enquanto a noite caía devagar, Tomé olhou para a colina, sentindo que algo novo ainda estava. Parte 8. O visitante da noite. Era uma noite silenciosa. A vila dormia sob o cobertor grosso do escuro, e até os cães pareciam sonhar quietos, sem latidos. Tomé, no entanto, não conseguia dormir. Estava deitado com os olhos abertos, escutando o som das árvores ao longe e o vento leve passando entre as frestas da janela. Foi então que sentiu um arrepio, não de medo, mas de presença. Como se algo estivesse ali, do lado de fora, esperando por ele. Ele se levantou, calçou os chinelos, pegou a pedra azul no criado mudo e desceu as escadas em silêncio. Abriu a porta da frente devagar, com cuidado para não acordar seus pais. A noite estava diferente. O céu, coberto por nuvens lentas, tinha um brilho que não vinha da lua. Era como se as estrelas estivessem escondidas, mas observando. No portão da cerca, uma figura esperava. Alta, encapuzada, envolta num tecido que se movia como fumaça. Não tinha rosto visível, mas não emanava medo. Era calma, antiga. Tomé se aproximou sem hesitar. Você é,
O vento? Perguntou. A figura fez que não com a cabeça. Sou quem guarda o que o vento carrega, disse, com uma voz que parecia feita de ecos e lembranças. Tomé ficou em silêncio, segurando firme sua pedra. Você está aprendendo a ouvir, menino. Mas agora é hora de começar a guardar. Guardar o quê? A figura estendeu uma mão longa e fina. Na palma surgiu um pequeno objeto, uma chave feita de madeira trançada com fio de cobre. Simples, leve, mas ao mesmo tempo pesada de significados que Tomé ainda não entendia. Esta chave abre o que dorme no coração da colina. Um lugar onde as histórias esquecidas aguardam por alguém que deseje lembrar. Tomé pegou a chave. Assim que seus dedos a tocaram, sentiu um calor suave subir pelo braço, como se uma memória antiga, que não era dele, o reconhecesse. Quando estiver pronto, a colina vai mostrar o caminho, disse a figura. E então, em um sopro de brisa, ela desapareceu. Tomé ficou ali, sozinho, segurando a chave com uma. Parte 9. O coração da colina. No dia seguinte, Tomé acordou com o nascer do sol. Não era apenas mais um amanhecer, havia algo no ar. Um som baixo, grave, como se a própria colina respirasse. Pegou seu caderno, a pedra azul e a chave, e seguiu sem dizer nada a ninguém. A trilha até o topo parecia diferente. As árvores inclinavam-se levemente ao seu passar, e o vento sussurrava palavras que ele já não precisava traduzir. Era como se o mundo inteiro estivesse se preparando para o que viria. Ao chegar à pedra alta no centro da clareira, Tomé sentiu a chave pulsar em sua mão. Ele deu um passo à frente, e o chão sob seus pés vibrou suavemente. A base da pedra brilhou com um tom dourado, revelando um pequeno encaixe, quase invisível, em forma de espiral. Tomé respirou fundo, inseriu a chave e girou. Nada aconteceu de imediato. Mas então, lentamente, a terra ao redor da pedra começou a se abrir. Um círculo perfeito desceu como uma plataforma silenciosa, revelando uma escadaria esculpida em raízes antigas, iluminadas por uma luz suave que vinha de dentro da terra. Tomé desceu os degraus com cuidado. A cada passo, sentia mais silêncio, mas um silêncio cheio de significado, como o intervalo entre duas notas de uma canção. Ao final da escada, encontrou uma câmara natural. O teto era formado por galhos entrelaçados, e nas paredes, desenhos feitos com terra e folha seca contavam histórias. Crianças ouvindo vento, animais sussurrando segredos, anciãos dormindo entre raízes. No centro da sala, havia uma mesa feita de pedra viva, e sobre ela, um livro grosso, coberto de poeira fina. Tomé se aproximou e abriu a capa. As páginas estavam em branco, mas ao tocar o papel, palavras começaram a surgir sozinhas. Frases que ele conhecia, trechos que havia dito ao vento, perguntas e respostas trocadas em silêncio. Seu caderno estava ali, mesmo sem estar. A colina havia guardado tudo. E então ele entendeu. O livro cresceria com ele.
seria alimentado por cada história que escuta. Parte 10. A nova voz do vento. A caneta que Tomé usava não era feita de tinta, mas de pensamento. Sempre que ele colocava a ponta sobre o papel, as palavras fluíam como se já estivessem esperando dentro dele. E não apenas palavras suas, mas também das árvores, das pedras, dos animais e do próprio vento. O livro se preenchia aos poucos com histórias que ele nem sabia que sabia. Algumas vinham com imagens claras, outras com sentimentos que precisavam ser traduzidos em frases calmas e simples. E a cada página escrita, a luz da sala ficava mais quente, mais viva, como se a própria colina respirasse gratidão. Depois de um tempo, ele fechou o livro com carinho. Colocou a mão sobre a capa e murmurou: "Eu prometo continuar escutando." A resposta veio como um sopro suave que passou por entre os galhos do teto. O vento estava satisfeito. Tomé subiu as escadas de volta e, quando chegou à superfície, percebeu que o dia estava em silêncio absoluto. Um silêncio que não assustava, mas que abraçava. Era como se todo mundo tivesse parado por um momento para ouvir também. No alto da colina, o céu estava limpo e o sol tocava as árvores com dedos dourados. O menino respirou fundo, sentindo o ar preencher não apenas seus pulmões, mas também sua alma. Ele olhou em volta e viu, pela primeira vez, o pássaro azul de que a luz tinha falado. Ele pousava na árvore mais alta, observando com olhos sábios e calmos. O vento girava ao redor de suas penas, brincando com ele como um velho amigo. "Tomé Snow." O pássaro inclinou a cabeça e, em seguida, abriu as asas, voando em direção ao horizonte. Tomé sabia que, a partir daquele dia, teria uma missão: manter viva a ponte entre os sons do mundo e os corações atentos. E talvez, um dia, ele também ensinaria outro a escutar. Descendo a colina devagar, com os pés na terra e a mente no ar, ele sentia que carregava algo precioso. Não era a pedra azul, nem a chave. Era a escuta verdadeira, aquela que transforma o mundo em poesia. E assim, o vento sussurrou uma última frase antes da noite cair. Agora, você é parte da história.